Supremo Tribunal Federal voltou a julgar hoje o processo que trata do foro por prerrogativa de função para parlamentares, o foro privilegiado. O julgamento estava parado desde que o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido vista do caso. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu reduzir o foro privilegiado para deputados federais e senadores. Para a Corte, a aplicação do foro só seria possível nos casos em que o crime investigado for cometido no exercício do cargo e em razão da função. Para o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, o foro privilegiado tem sido usado como instrumento para garantir que os políticos sejam julgados no Supremo. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que as alterações na regra do foro privilegiado reduziriam em 90% o número de processos e investigações criminais que atualmente tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação desse cientista político, a revisão da prerrogativa de foro precisa ser feita de forma cuidadosa, porque quando o processo é encaminhado para a primeira instância, pode haver uma forte influência de quem está sendo investigado. Hoje nós temos no imaginário popular uma ideia de que a primeira instância funcionará como Curitiba, Sérgio Moro, ou então o Rio de Janeiro atualmente, no Juiz Bretas. E não necessariamente a gente vai enxergar isso na primeira instância. Nós temos que lembrar que estamos falando de um país continental, onde você tem comarcas muito isoladas, dominadas por chefes políticos e muitas vezes onde o juiz dessa comarca, ele tem inclusive relações pessoais com o chefe político dessa região. E isso pode, na verdade, ao invés de significar punição ao político corrupto, o fim desse foro pode significar, na verdade, um aumento da impunidade com aumento de sentenças que inocente estas pessoas. O Congresso também analisa uma proposta que limita ainda mais o foro. Somente presidentes da República, da Câmara, do Senado e do próprio STF seriam julgados no Supremo. Esse especialista diz que se o texto do Congresso for aprovado, ele tem mais força do que a decisão do Supremo. Para ele, a questão ainda não tem um entendimento pacífico, por isso ainda pode ser judicializada. Talvez seja mais interessante para alguns políticos que o entendimento do STF prevaleça. De acordo com o regulamento constitucional que a gente tem, não é isso que vai acontecer, mas isso é uma questão em disputa ainda, né? Não é pacífica. De uma maneira geral, a opinião pública vai ser o grande combustível para o que vai acontecer daqui para frente. Então, o Congresso está entrando aí no ano eleitoral, onde tudo que vier da sociedade vai ter uma força muito maior do que em anos que não estão pautados por essas questões, e a gente pode esperar aí um posicionamento dos deputados e dos senadores em relação a isso, né?